Sim, também. Tu já postou as aulas de biologia? Ainda nem, a família ainda nem me ensinou, ela ainda vai me ensinar. E ela não postou da semana passada? Não. Tá, vamos, a gente resolve isso agora. O vídeo. 3 horas. Ops, deu problema. Vai dar probleminha de carregar. Mas acontece. Também inicia direto nas aulas, não é? Ó, essa função que a gente estava falando, gente, da respiração celular versus fotossíntese, ó. O que seria a respiração celular? Eu vou pegar a energia, no caso, que a fotossíntese vai produzir, ó, que é a glicose, C6H12. Ó, sei, vou colocar uma tinta preta na mais oxigênio, e aí eu vou formar, dentro dessa característica, né, da quebra da molécula de glicose, eu oxido, a gente estava falando na aula passada, eu oxido a molécula de glicose. O que eu vou formar? A água, que vai ser o oxigênio que vai estar esperando os hidrogênios lá no final, agora eu já vou recapitular isso aqui com vocês, né? Mais 6CO2. Agora eu entendi por que eu confundi. Mais 30 ATPs do saldo mais atual, lembra que eu falei? Mas pode ser 36 ATPs dentro do saldo mais antigo. Porque a fotossíntese vai usar o CO2, né? Isso, a fotossíntese vai usar o CO2. Aí vai ser o contrário. Então, na fotossíntese, olha só. Isso aqui foi muito questão de prova, tá, gente? Várias provas de vestibular costumam cobrar isso aqui. Na fotossíntese, o que eu faço? Eu utilizo o CO2, ó, mais água, também com C6, né? CO2 mais água. Na presença da luz, eu faço a fotólise da água. E aí eu gero energia para a construção da molécula de glicose. Então eu vou construir C6H12O6, que é a glicose, mais oxigênio, mais, na verdade mais água não, mais oxigênio. Então o que aconteceu ali, ó? O que eu uso como produto na respiração celular como reagente na respiração celular vai ser o produto da fotossíntese. E ao contrário disso vai ser o produto. Então o produto da respiração celular ele vai ser utilizado para fazer a fotossíntese. Então um é o inverso do outro que a gente diz. A respiração celular é o inverso, a fórmula química da respiração celular é o inverso da fórmula química da fotossíntese. O produto de um no outro vai ser o reagente e vice-versa. Entende? Então por isso que a gente estava falando ali naquela questão. Na verdade o que tu confundiu é que tu olhou como se fosse respiração celular, então os glicose mais oxigênio, para gerar a energia mais o CO2, tá? Então aqui a água está entrando junto com o CO2 e eu vou construir a molécula de glicose a partir disso. Não quer dizer que a planta não vai respirar, respira também. Então ela vai produzir a sua própria glicose, essa é a diferença da planta para um ser humano, para um animal. Ela produz a sua energia, que ela é um autótrofo. Então ela vai produzir a sua própria glicose que ela vai oxidar no processo de respiração celular também. Tá? Gente, recapitulando um pouquinho também do que a gente estava falando na aula passada com relação às etapas, né, que a gente tinha falado. Deu tudo de respiração para vocês. Eu vou retomar ali o saldo energético. Na verdade, eu falei de fotossíntese e eu só falei no geral. O Duval vai especificar para vocês. Tá? A reação bioquímica da fotossíntese, a gente dividiu assim porque o Duval às vezes acaba tendo que voltar, não sei se eu falei na aula passada. E aí, como ele vai trabalhar as estruturas do vegetal, ele acaba trabalhando de novo o metabolismo da fotossíntese. Então, para não ter duas vezes, ele vai pegar essa Deu mais foi respiração celular. mais esse negócio. Hã? O que explicou foi respiração celular. Respiração celular. E agora a gente vai falar da anaeróbica que a gente ainda não falou. Tá? Pô, sem o papelzinho é sacanagem. Sem o líquido. Acabou. Acabou? Eu acho que não é lá na frente. Tem? Ah, eu vou Eu falar. acho que tem na outra sala da frente. Ah, pode ter na sala mesmo. Deixa eu ver. Essa daqui. O líquidozinho de limpar o quadro.
celular, né? Podia ter aquele apagador, sabe aquele azulzão que limpa tudo? De quadro do colégio. Mas eu acho que Mas eu acho que não, eu acho que isso é um álcool normal. A Vanusa limpa com álcool. É só botar álcool. É só botar álcool no coisinho. É que o negócio é água quente, eu acho que ela usa. É? E por Ela isso que tava essa- quente, ela quente. Tá? E por isso que fica Ela um usa dia água meio bom quente. de apagar. É. Ela passou água Ah, quente. eu sabia. Eu achei que fosse álcool. Álcool? Não, álcool tira a película protetora do quadro. Aí, Olha, tá. Lá na escola que eu dou aula, limparam com álcool e o quadro teve que ir fora. Nossa. Porque a canetinha ela não gruda porque isso aqui tem um verniz, uma resina, entende? E aí se tu passar álcool, tu corrói, tu vai degradando essa resina e ele vai ficando crespo. E aí tu escreve, não apaga mais. Eu ia acabar com o quadro. É que nem escrever de caneta permanente. Em casa eu usava um apagador assim, azul. E Tá, aí- o apagador vai. Não. E aí é mais barato que esse. Mas esses apagadores, eles ficam velhos, né? A gente usa mais o paninho, porque a gente vai limpando o apagador e vai acumulando a sujeira. Então, o bom é ter o líquido mesmo. Gente, então na respiração celular, o que a gente estava falando? Vamos lá. A gente já estava falando na aula passada, né? Que na respiração celular, a gente tem uma etapa anaeróbica chamada de glicólise, lembra? Glicólise. Lise quer dizer quebra, glicose. Então, é a quebra da glicose que acontece no citoplasma ou hialoplasma. Lembra que eu falei para vocês quando a gente falou de citoplasma? Hialoplasma é a parte mais transparente, onde eu não concentro as organelas, né? Chamada citosol, né? A gente vai chamar. Depois, gente, aí sim, vai para a parte, né, aonde a gente vai ter. Então aqui eu vou quebrar a molécula de glicose. Lembra que a glicose tem 6 carbonos, vou falar só em número de carbonos, para não falar a fórmula química de novo para não assustar vocês. Eu tenho 6 carbonos e eu vou produzir um composto com 3 carbonos cada um. Esse é o chamado piruvato, ou também ácido pirúvico. Tá? Dentro dessa característica eu vou investir 4, então investimento, vou botar aqui, ó. Agora eu vou falar de saldo mesmo, tá? Investimento. 4 ATP, na verdade 2 ATPs, desculpa. Produzindo não. Investimento 2 ATPs. E aí eu vou gerar no final 4 ATPs. Mas desses 4, lembra que eu falei que eu já gastei 2. Então como saldo eu tenho 2 ATPs. Tá? Tem mais alguma coisa que é produzida ali? O NAD, lembra que é o caminhãozinho que vai carregar os hidrogênios e os elétrons para a segunda fase. Então eu vou produzir também NADH2. Vou produzir 2 NADH2. Só para dizer para vocês a página que a gente estava falando. Que a gente voltou um pouquinho, a gente terminou as organelas e voltou a falar de metabolismo energético. Tá bem desenhadinho aí também na página 38 e 39 ali para vocês, tá? Eu botei o saldo ali da glicose e eu botei no livro. 38 e 39, principalmente a 39 ali que vai estar a tabelinha, tá? Então eu vou produzir 2 NADH2. Isso aqui, gente, eu vou ter um saldo que no antigo não dava número quebrado. A gente dizia que era X ATPs. Na verdade, a gente costumava dizer que eram 3 ATPs. O que sabe? A gente sabe que a gente tem a geração ou de 2,5 ATPs ou de 1,5, vai depender de onde vai ser encontrado. Então agora eu já vou mostrar para vocês ali nos slides como é que isso vai funcionar, para não fazer uma salada de fruta na cabeça de vocês, tá? Mas a gente vai usar o saldo mais atual, que é 30 ATPs. Então isso aqui, ó, vai ser carregado para a fase da fosforilação oxidativa, tá? Ou cadeia transportadora de elétrons. Isso aqui vai ser para a próxima etapa. Vai ficar armazenado ali. Depois, eu tenho, antes do ciclo de Krebs, né, uma descarboxilação do piruvato, tá? Que é, ele vai perder mais um carboninho, isso é descarboxilação. Ou também eu vou ter chamado a formação do acetil-CoA,
a coenzima A que vai se associar a esse acetil que vai sobrar desse processo, tá? Então, na descarboxilação, lembrando que o piruvato tem 3 carboninhos, né? Cada um, são 2 piruvatos entrando nesse processo. Então, na descarboxilação do piruvato, cada piruvato que tem 3 carbonos, vou falar só de carbonos de novo, né? Vai sofrer um processo de descarboxilação e vai sobrar 2 carbonos cada um. Então, um desses carboninhos foi embora na forma de CO2. Entende? Ele perdeu esse carbono na forma de CO2, ele foi embora. Então, sobrou 2 carbonos de cada um desses piruvatos, que é o acetil, que a gente diz que vai se associar a coenzima A. Então, é um acetil, dentro da nomenclatura química. Eu venho com uma química básica aí para não, né, atrapalhar a cabeça de vocês, como eu falei. Tá? Depois, gente, aí sim, esse acetil vai se associar a uma coenzima A, que vai iniciar o que a gente chama de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Então, ele vai formar, na verdade, o que a gente chama de ácido cítrico ou oxalacetato, que é um composto com 4 carbonos, que inicia o ciclo de Krebs, acho que está desenhadinho ali no comecinho, né? Ó, o ácido oxalacético, ó, mais a acetil-CoA, vai formar então o ácido cítrico. É o que? O acetil, esses 2 carbonos, mais o ácido, acho que eu tinha me apagado o quadro aqui com a camisa aí, sim, né? Mais o ácido oxalacético. Ó. Então esse acetil mais o ácido oxalacético eu vou formar então o ácido cítrico, que vai entrar no ciclo de Krebs, tá? É um composto com 6 carbonos do oxalacético, ou oxalacetato, né? A gente tem 4 carbonos do oxalacetato, mais esses 2 carboninhos, ó, que me sobraram depois da descarboxilação. Então, ele vai formar um composto com 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Para vocês saberem de onde vem o que, tá? É o ácido cítrico. Então, entra no ciclo do ácido cítrico, tá? Então, por isso que a gente chama o ciclo de Krebs de ciclo do ácido cítrico. Ah, esse paninho tá melhor no papel. Sobrou o líquido no paninho, o que houve? Eu entendi só uma parte. A fosforilação, ela ocorre... Lá no final, com o NAD e o FAD chegando. Tá? Agora a gente já vai falar. Então, a descarboxilação do piruvato. Lembrando que essa fase aqui, por mais que seja respiração celular, um processo aeróbico, a gente tem uma fase chamada de anaeróbica, que é essa aqui, ó. Que é a glicólise, onde ainda não está na mitocôndria, então não tem oxigênio ainda para fazer essa reação, não reage com oxigênio. Na fase aeróbica, agora a gente entra então com o ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Tá? Então, o ácido cítrico, que se formou com aqueles 4 carboninhos do ácido oxalacético, mais os 2 carboninhos do acetil, que ele vai entrar com a coenzima A, então acetil coenzima A, por isso que a gente diz, né? A gente tem o início desse ciclo acontecendo. Aqui já está na mitocôndria. Se já está na mitocôndria, a matriz, né, mitocondrial, o que é a matriz do espaço interno da minha mitocôndria, eu já tenho utilização de oxigênio. Então, aqui já é a fase aeróbica. Eu uso o oxigênio, por mais que a respiração seja um processo aeróbico, como eu falei, tem uma fase anaeróbica e essa que seria a fase aeróbica. Aí o que vai acontecer, gente? Esses 2 carboninhos que me restaram, só cuidado, são 2 piruvatos que foram gerados no começo, então são 2 ciclos de Krebs acontecendo simultaneamente. Então, 2 ácidos cítricos formados, né, a partir da coenzima A carregando o acetil, tá? E aí são 2 ciclos de Krebs acontecendo simultaneamente. Como eu falei para vocês, dentro desse saldo final, o que a gente vai ter?
a gente vai ter a produção de um ATP, na verdade um GTP, que a gente falou, né, que é um precursor do ATP, então especificamente vai ser um ATP que vai ser formado em cada ciclo, então aqui, ó, por ciclo. Lá no saldinho final também a gente vai ter o quê? 6 NAD no final, mas são 3 NADH que vão ser carregados, então 3 NADH, que vão carregar os elétrons e os hidrogênios em cada um desses ciclos. E na verdade a gente vai ter formação do FAD também, né, em cada um desses ciclos. Então um FAD-H, que é lá de inglês, um FAD-H. Então o que eu tenho aqui, ó? Um ATP, 3 NAD e um FAD. Esses são os caminhõezinhos que vão para onde? Para a fosforilação oxidativa também, como a gente tinha falado lá, ó. Onde que estava aqui, ó? Fosforilação, ó, do NAD. Então é uma energia que ainda não foi produzida, mas que vai gerar ATP lá no final. Tá? Ainda não foi produzida. Esses elétrons e hidrogênios vão descarregar naquela cadeia depois transportadora de elétrons, né, onde eu vou produzir ATP também. Então o ATP bruto que foi produzido foi apenas um, e em cada ciclo de Krebs. Então lembrando que são 2 ciclos, são 2 piruvatos que foram gerados. Então Posso fazer uma pergunta assim bem? Claro. Qual é a diferença do NAD pro FAD? O NAD, ele tem um potencial maior, lembra que eu falei na aula? Os dois são receptores intermediários de elétrons e hidrogênios. O que isso significa? Eles são carregadores de elétrons e hidrogênios para a fase da fosforilação oxidativa. Então são os caminhõezinhos, lembra que eu falei? São os transportadores de elétrons. Então participam. Não participam aqui de nada, ainda, só na fosforilação que eles vão descarregar esses elétrons e aí vai ser gerado ATP, tá? Quem é que é produzido mesmo de energia? O ATP, o GTP, que ele vai ser convertido em ATP, tá? Que é o guanosina trifosfato, que vai ser convertido em adenina trifosfato. Eu vou usar como ATP já diretamente, tá? Foi o que eu falei. Então, o que acontece? Eles só carregam elétrons e hidrogênios. Tem 2 NAD lá, tem 2 caminhões carregados lá, e tem mais 3 NAD aqui e um FAD aqui, que eles também vão gerar bastante energia lá no final. E ainda vou gerar o CO2 como produto final também de cada um desses ciclos de Krebs. Então, o que acontece aqui, ó? Eu multiplico por 2, são 2 piruvatos, lembra? Então, são 2 ATPs, um de cada um dos ciclos, são 3 NADs vezes 2 dá 6, né? São 6 NADs produzidos no total, no final do ciclo de Krebs. E o FAD também, vezes 2, então vai me dar 2 FADs que vão descarregar lá no final. Isso aqui eu só estou colocando porque foram 2 piruvatos, tá? Então é cada um do ciclo de Krebs acontecendo e os 2 simultaneamente. Mas os 2 CO2 que vão ser gerados ali. No final, gente, entra na fosforilação oxidativa. Também chamada, né, de cadeia transportadora de elétrons. Lembra que o elétron é um E-, né? Cadeia transportadora de elétrons. O que vai acontecer aqui, gente? Nenhuma reação química especificamente vai acontecer. O que acontece? O NAD e o FAD, como a gente tem as proteínas que atravessam, onde é que vai acontecer a fosforilação oxidativa? Lembra que eu falei na aula passada? Nas cristas mitocondriais, isso aí. Nas cristas da mitocôndria. E aí, gente, lembra que eu falei que tem um monte de proteína que atravessa essa membrana interna da mitocôndria e ali o NAD e o FAD vão começar a descarregar. É a fábrica recebendo os caminhõezinhos transportadores, vamos dizer assim, né? Então o NAD e FAD começam a descarregar esses elétrons e hidrogênios. Toda vez que ele descarrega, então tem as proteínas que a gente chama de transmembrana, tá? E aí, quando ele descarrega, o NAD, por exemplo, ele descarrega nesse primeiro. Quando ele descarrega esses elétrons e hidrogênios, o elétron salta de uma proteína para outra até chegar lá no finalzinho, onde eu tenho a ATP sintase, e ela vai girar e vai produzir ATP. Mas esses hidrogênios, gente, quando o elétron passa, ele vai para o espaço transmembrana. Então, toda vez
que passa por uma dessas proteínas, eu jogo hidrogênio lá para aquele lado. E os elétrons saltam daqui para cá e assim sucessivamente, tá? Que são principalmente... Esse H+, é porque perdeu hidrogênio? Ou não? Esse é porque, na verdade, é os hidrogênios que o NAD estava carregando. É esse aqui, ó. Eles carregam o hidrogênio e o elétron. O elétron salta daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, e o hidrogênio vai ser jogado lá. Mas tipo, o NAD estava com H ou estava com H+? O H+, já é o H+, tá? É a mesma coisa que o H+. Então, o que acontece, gente? Eu vou começar a jogar carga positiva para aquele lado entre as duas membranas. Aqui tem a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Vai gerar um sinal positivo e menos positivo aqui. Então, positivo e negativo. Essa diferença de potencial faz com que a ATP sintase, que é essa proteína que está aqui no final, gire e adicione, na verdade, a um ADP, adenosina difosfato, mais adiciona um fosfato ali no final, formando o ATP em cada ADP que ela vai carregar. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu gosto de perguntar. Isso de girar é um processo real ou uma representação... É um processo real. Real, é um processo gira real. mesmo. A proteína gira. Tá. É meio louco a gente pensar, né? Parece uma fábrica, né? Mas ela vai girar porque ela vai adicionar. Entende? Quer dizer, é só uma representação, né? É, na verdade é uma forma da gente representar uma reação química que vai acontecer. Mas a gente tem esse conceito de que ela gire porque ela vai adicionar. Entende? Mas é lúdico, é lúdico. Ah, é Você quer lúdico. apertar? É um Tá. pouco lúdico, é. A gente não conseguiu visualizar isso num microscópio. Ela, né, um eixo, imagina girando. Não, a gente sabe que tem aquela proteína ali que ela faz essa reação química acontecer, tá? Gente, aqui, lembra que eu falei pra vocês que nos ursos polares que tem a gordura marrom, lembra que eu falei que a questão que a gente vai estudar na histologia da gordura marrom, ela produz energia térmica, ela faz isolamento térmico, diferente da gordura branca, que é essa que a gente tem, que geralmente é reserva de energia mesmo. Né? É para o momento que eu ficar sem me alimentar, eu começo a consumir essas gordurinhas brancas para gerar energia. O urso polar, ele tem um processo de desacoplamento. Então aqui são lembra que a gente falou da apoptose dos citocromos? Citocromos que são na verdade, transportadores de elétrons também aqui. Então essas pequenininhas em diante são citocromos. Tá? O que acontece aqui? O urso tem o que a gente chama de termogenina, que é uma enzima que desacopla esses elétrons aqui no final para gerar energia térmica. Então, em vez de girar isso aqui e produzir o ATP, ele vai ter uma fuga desses hidrogênios para gerar energia térmica. Então, é isso que a gente chama, e que foi uma que caiu no Enem, e que a gente tinha feito no nosso livro do ano passado, da URGS, igualzinha, muito parecida, e o cara cobrou no Enem. Então, um contexto de metabolismo energético. Aquela que você falou que ela deu no Google e deixou até uma viagem. Sim, o Duval ainda disse, por que a gente tá viajando falando isso agora na revisão, vai confundir a cabeça da galera, meu Deus, né? E eu disse, eles gostam de cobrar metabolismo energético, daqui a pouco eles vão fazer uma relação. E fizeram, realmente fizeram ali. Então, aqui, gente, todos esses NAD e FAD vão produzir ATPs. Como eu falei, são saldos quebrados no saldo mais atual e o saldo antigo era tudo número arredondado para mais. Então, por isso que eu digo que o saldo final atual é 30 ATPs e no saldo final antigo eles falavam em 36 ou 38 ATPs, dependendo do autor, tá? Mas era um cálculo mais arredondado que se fazia. Posso apagar aqui para projetar? Então, eu vou mostrar para vocês a nossa tabelinha, só para vocês entenderem ali como é que funciona. Quem é que tá... gente... Toda vez que os hidrogênios são bombeados para cá, o elétron salta de um citocromo para o outro, lembra que eu falei? E aí chega no final, não tem mais como saltar. Tem que botar o projetor ali. Não tem mais como saltar, porque não vai ter mais ninguém esperando o elétron. Né? Todos os elétrons vão saltando e vai chegar no final, não tem mais para onde ele pular. Quem é que vai esperar esses elétrons? Oxigênio. Então, aqui no finalzinho, gente, antes da ATP sintase girar, eu tenho um oxigênio que vai se combinar com 2 hidrogênios e vai formar a H2O, que é a água. Então, a água da minha respiração celular vem do processo de fosforilação oxidativa. Está conseguindo acompanhar, Luiz? Não veio na outra aula? Como dizer, Já tinha visto, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês. Deixa eu apagar aqui. Falou do urso. Vou mostrar para vocês ali
no balanceamento final do urso, exatamente, já falaram. Ah, o Luiz pegou tudo isso, né, Luiz? Pegou eu falando, o Duval achando que eu tava viajando, e depois caiu no Enem. Sim, a gente fez particular também. Depois, exatamente. E aí caiu no Enem. O Duval pra mim, da onde tu tirou esse coelho da cartola? Eu não sei. Eu simplesmente deu a mandinar, previsão. Vou ler sua mão, ler seu futuro. Não, é que a gente conhece a prova e sabe, cada uma das partes que a gente divide, a gente estuda muito, né? A gente faz questão. E foi. E aí a gente vai, a energia faltando aí, ó o ATP sendo produzido aí. E aí a gente sabe que realmente o cara gosta de cobrar na prova do Enem metabolismo. Então, relação com organela, etc. E o cara vai construir no TRI para fazer alguma questão de histologia. Então, é exatamente isso que eu tinha feito o raciocínio. Posso pagar aqui? Quer que feche a janela, prof? Eu acho que vai ter que fechar um pouquinho. Eu acho só não precisa também. ser muito. Acabar com o solzinho da galera lagarteando. Tava nos downloads, eu acho, porque tava no grupo do WhatsApp também. Tu já baixou pro Note? A gente já baixou na aula passada. Vê se tá aí nos downloads. Eu acho que não precisa baixar. Metabolismo celular aí, ó. Vou pegar o controlezinho pra ti. Tá. Eu acho que tá lá na frente. Se não achar, também não tem problema. No botãozinho. Deixa eu ver se não tá aqui. Não, acho que tá lá. A URGS cobre muito essa parte, né? Aí sim, o URGS gosta de detalhezinho. Demais. Né? Muito. O URGS gosta de detalhezinho. Ela vai no cerne da questão, como a gente diz. Hã? Qual que isso pra deixa eu ver? Ali no meio. Do meio, no Vou dar meio. uma coisa. E aqui também vamos com esse. Obrigada. Achou? Uhum. Acho que tem que tirar o negocinho pra botar ali, não tem? É um pendrive. Aí ele vai ali. É muito bom. É muito bom. A Nicole tá Pior que ajudando. paçoquinha é muito bom, né? Agora eu tô fazendo um TT, por isso vai ver. Eu tô convencendo o Padre de fazer pizza de paçoquinha. É muito bom. Ah, delícia. Eu vi que uns amigos nossos Aí. fazem. Aí. Não, a gente vai colocar. A gente vai colocar. E de Kit Kat também a gente vai colocar. Mas aí, olha, a dieta, vou te dizer, É, a quantidade de eu faço calorias por cada que aprovação você da dieta. Bastante ATP, isso se transforma em gordura branca, né? Se eu fosse o urso polar, tava tudo bem. Não, gordura branca ainda, né? Gente, então voltando lá ao que a gente tinha falado, ó. Então, os NADs, ó, aqui, ó, a tua explicação, tá, Nicole? São os aceptores intermediários de elétrons. É quem? Aí, para URGS, aceptores intermediários de elétrons. Não vou perguntar o nomezinho no detalhe, mas não esqueçam, tá, gente, que não é caminhõezinhos carregadores de elétrons. Para o Enem, talvez seja só transportadores de elétrons. O Enem ainda não vai na linguagem, não costuma ir, pelo menos na linguagem tão inacessível assim. A URGS já vai um pouco mais naquele testezinho a fundo, né? Aqui é a fórmula ó, que a gente tinha feito. E aqui então mostrando para vocês, ó, na fase da glicólise, o H2 ATPs nós produz 4 e os 2 NADH. Então aqui ó, os 6 carbonos da glicose quebram em 2 com 3 carbonos. O NAD vai ser carregado, ó, 2 NADs carregando elétrons e hidrogênios. Diga? Desculpa, eu fiquei aquela hora de perguntar o que é aquilo que a parte que fala que tem essa parte produtora de ATP e a outra de fixadora de carbono. Na fotossíntese.
Na fotossíntese eu vou fazer a fixação do carbono. Aqui não. Tá. Aqui eu só vou oxidar os carbonos da glicólise. Beleza. Que é o que a planta vai fazer depois da fotossíntese. Ela também vai respirar e também vai oxidar os carbonos da glicose. Da onde veio a nossa? Comida. Alimentação. Outros seres vivos. Proteína, comida, né? Na origem animal ou vegetal, mas basicamente os carboidratos são os principais que a gente vai usar para produzir. Os animais, então a planta fez fotossíntese, produziu a glicose, e aí o animal comeu a planta. Exatamente, Tá. ele vai entrar dentro da cadeia alimentar. E aí o cara pode construir isso também para cobrar uma questão de ecologia da terra e do Enem. Exatamente. E aí a oxidação do piruvato, ó, também já está lá na matriz mitocondrial, já está no espaço onde tem oxigênio, mas eu não estou reagindo com oxigênio ainda. Eu desprendo eu deixo somente 2 carbonos do piruvato, desprendendo um na forma de CO2. E eles Então- colocam esses nomezinhos assim, tipo oxidação, piruvato, assim, tem que saber os nomezinhos. Talvez a oxidação, vocês têm que lembrar que aqui já tem oxigênio reagindo, ó, liberando na forma de CO2, entende? Então por isso que a gente fala de oxidação ou descarboxilação, a mesma coisa, tá? Que é quando ele perde um CO2. Desperder, que carboxilação, que é perde um carbono, tá? Ou oxidação, porque eu estou oxidando, já está na matriz mitocondrial, já tem oxigênio, por isso que eu consigo desprender um CO2. Também vai carregar NAD, ó, lembra que a gente falou? Então esse NAD, ó, 2 NADH vão ser formados quando esse carbono se desprender, que são os hidrogênios que completavam aquela ligação química, vão ser carregados juntos com os elétrons para a fase final, fosforilação oxidativa. Então esse acetil que se formou aqui, que tem 2 carbonos, vai se associar com a coenzima A para entrar no ciclo de Krebs. Ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, na matriz mitocondrial, onde a gente vai ter um processo aeróbico, oxidação total da molécula de glicose. Por que eu chamo, aqui principalmente para a URGS, tá? Por que eu chamo de oxidação total da molécula de glicose? Quantos carbonos me sobrou da glicose quando passou por todos esses processos? De cada um dos piruvatos? 2, tá vendo? Esse é o acetil, que se associou com a coenzima A. São eles que eu vou perder na forma de CO2 em cada um desses ciclos. Então eu vou formar 2, né, na verdade CO2 no final, no produto final de cada um dos ciclos de Krebs. Lembra que eu tinha falado? 3 NAD, 1 FAD, 1 GTP. Então no final, gente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses carbonos, lembra que eu vou combinar com o oxalacetato e vou formar o ácido cítrico. O oxalacetato, as bolinhas roxas. O acetil, bolinhas vermelhas. Né? Então, o que acontece? Cada um deles vai se desprender na forma de CO2. Então, eu vou formar esses 2 CO2. Então, aqui eu perdi completamente. O que vai sobrar de novo? O oxalacetato. O que vai me sobrar dos carbonos da glicose? Nenhum. Eles foram todos embora na forma de CO2, do começo ao fim da minha respiração celular. Então, os 6 carbonos geraram 6 CO2 no final, que era aquela fórmula química geral. Foi, gente? Foi? E aí o que acontece? Ó, aí sim, que completava as ligações, que eram os NAD, né, os hidrogênios e os elétrons vão ser carregados. Então são 3 NADs em cada um do ciclo e um FAD. O FAD é um caminhãozinho mais seleto. Ele carrega menos elétrons e hidrogênios, tá? Mas ele carrega também, só que só no ciclo de Krebs. O NAD ele aparece mais, ele aparece na glicólise, na descarboxilação ou oxidação do piruvato e aparece aqui de novo, tá? Mas ele carrega mais, é o trabalhador braçal, que a gente diz, né? Trabalha mais que o patrão só fica ali pensando, de vez em quando ele mete a mão na massa, mas não é sempre. O operário vai trabalhar mais. Na cadeia transportadora de elétrons, na crista mitocondrial, aquelas dobras, um processo aeróbico. Lembra o que eu falei do NAD e do FAD? Ó? O NAD descarrega nessa primeira proteína transmembrana. O FAD descarrega aqui, ó, nessa segunda. E aqui, gente, são citocromos, ó, citocromo A, e aí ele vai indo saltando, ó, entre os citocromos, os elétrons vão sendo descarregados. Então, quando o NAD descarrega aqui, ele descarrega os hidrogênios para lá, para o outro lado entre as duas membranas, estão vendo? Membrana interna da mitocôndria e a membrana externa. E os hidrogênios estão saltando aqui. No momento que isso acontece, o elétron pula daqui para cá, pula daqui para cá, pula daqui para cá, e daqui ele não vai ser recebido aqui no final, ele vai ser recebido pelo oxigênio.
E essa diferença, onde os hidrogênios se depositaram aqui e ele tem carga positiva, e aqui vai ficar mais negativo, que é a diferença de potencial, lembra que eu falei? Os eletrodomésticos funcionam, polo positivo e polo negativo, que corre na minha tomada, no meu fio, tá? Então isso vai fazer com que essa ATP sintase gire e adicione ao ADP fosfatos. 26 ATPs vão ser gerados aqui, tá? Não precisa decorar, só vocês têm que saber que a fase que mais produz ATP é a cadeia transportadora de elétrons, onde descarrega os NAD e FAD. Porque se vocês olharem lá, 2 ATPs no final da glicólise, 1 ATP em cada ciclo de Krebs, foi muito pouco ATP que foi produzido até ali, né? Aí quando eu chego no final, todo o restante vai ser produzido nos NAD e FAD que foram gerados no meio do caminho. Então 26 é Daqui, da cadeia transportadora de elétrons. E aí os outros 4? E aí vão ser gerados distribuídos entre a glicólise, a descarboxilação e o ciclo de Krebs, tá? Citocromos são os mesmos aqueles da apoptose, né? Da apoptose, lembra? Então quando eu falei da apoptose, que vai da via intrínseca da apoptose, que é a parte interna da célula, vai agir na mitocôndria, e na mitocôndria ele vai ativar a degradação dos citocromos, então não vai gerar energia, o indivíduo vai morrer. Não sei se vocês já ouviram, já devem ter ouvido com certeza, né? Dos cianetos também. Né? Os cianetos eram os venenos usados nas câmaras, né, como é que chama? Do holocausto. Né? Então o que ele faz? Ele combina também com esses reagentes da cadeia transportadora de elétrons, impedindo o transporte. A pessoa morre porque não gera mais energia. Literalmente a pessoa... Então se perguntarem para vocês sobre o cianeto e a sua ação, vai ser lá na mitocôndria, porque a gente já está falando de cadeia transportadora de elétrons. Ele degrada ali, tá? Então é isso aqui que eu estou mostrando, ó, como se fossem degraus de uma escada, os elétrons saltando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Então no final eu tenho os elétrons, ó, combinando com o oxigênio, os hidrogênios combinando com o oxigênio para formar a água, e os ATPs sendo gerados no meio desse caminho quando a ATP sintase gira e produz. Aqui está o meu saldo, tá, gente? Está no livro de vocês, só botem essa legenda aqui, ó, que ficou de fora, tá? No saldo atual, cada NADH... Oi? Na página 39 do livro de vocês ali. Tu tá sem o livro ou não vai? Não, ele tá sem o livro, não é possível pra ele. Ah, tá! Aí anota aí do ladinho pra ela, de repente, então. Que eu acho que eu botei a tabelinha e me esqueci de botar isso aqui, que é a legenda de onde que sai cada um dos ATPs, tá? Cada NADH na mitocôndria vai me produzir 2,5 ATPs, tá? Na mitocôndria. E cada NADH no citosol me produz 1,5 ATPs. No saldo antigo, ele arredondava para mais, lembra que eu falei? Era 3 ATPs e 2 ATPs, tá? E cada FAD produz 1,5 ATPs. No saldo antigo, eles diziam que produzia 2. Então, nunca batia a conta quando eles foram fazer isso matematicamente. Por quê? Porque não era o que eles viam de quantidade de energia gerada, medindo por quantidade de elétrons, enfim. Né? Eles não conseguiam bater. Então, isso aqui foi atualizado. Pode se atualizar de novo? Pode. Milhões de vezes. Tá, gente? O que vocês têm que ter em mente? Que é um número grande de ATP. Lembra que eu falei? Depois a gente vai falar das fermentações, que são os métodos anaeróbicos de gerar energia. Vai produzir 2 ATP, vai parar na glicólise. Então é muito pouca energia que vai ser produzida. 30, 36, 38, lembra que tem que ficar isso mais ou menos fechadinho na cabeça de vocês. O cara não vai jogar na letra A 30 ATPs, na letra B 36 e na letra C 38. Não vai fazer isso, porque aí pode anular a questão, porque não tem uma obrigação do aluno ser totalmente atualizado disso, tá? E as escolas geralmente usam livros mais antigos que nem trazem. Oi, mãe? Eu aprendi que gerava 28. ATP. 26, 28, oscila. Isso que eu falei, então oscila. E aí, olha só, aí vamos fazer o cálculo, ó. Glicólise produziu os 2 ATPs. Aqui é ATP bruto, tá? ATP bruto, ó. Aqui, o ATP bruto. Aqui, o ATP bruto. E os NAD e FAD, no final, implicitamente já vão gerar ATP, tá? Então, na glicólise eu produzi 2 ATPs, que é a quebra da molécula da glicólise em 2 piruvatos. Produzi os 2, investi 2, lembra?
produziu 4 no final, mas como eu tiro os 2 que eu já investi, me sobra apenas 2 ATPs. Cada NADH, ó, lembrando que o NADH fora da mitocôndria, no citosol, ele vale 1,5 ATPs. Tá? Então eu vou calcular exatamente. São 2 NAD, 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Tá? 1,5 mais 1,5, 3 ATPs. Na oxidação do piruvato, aí eu tenho 2 NAD sendo gerados. Já está na mitocôndria? Já. Então eu vou usar 2,5 ATPs para cada um. 2,5 mais 2,5, 5 ATPs que vão ser gerados. Aonde que esses ATPs vão ser gerados? Na fosforilação oxidativa. Os NAD e FAD vão para lá, para gerar esses ATPs, tá? Aqui, gente, no ciclo de Krebs, no final, como são 2 piruvatos, lembra que eu falei? Aí eu vou levar em consideração o final. 1 ATP por ciclo, lembra que a gente tinha falado? Então são 2 ATPs brutos gerados. Mas eu também tenho 3 NAD em cada ciclo, então são 6 no total, né? E 2, na verdade, 1 FAD em cada ciclo, que vai me dar 2 no total. 6 NADH tá na mitocôndria? Ciclo de Krebs? Tá. Então eu vou considerar aqui, ó, 2,5 vezes 6, vai me dar 15. Tá? 2 FAD-H2, quanto que vale o FAD? Independente, na verdade ele só vai aparecer na mitocôndria, no ciclo de Krebs, então por isso que eu não boto mitocôndria e citosol, porque o FAD não aparece lá na glicólise antes de entrar na mitocôndria. Eu só tenho 1,5 ATP sendo gerado. Então 2 vezes 1,5, ou 1,5 mais 1,5, dá 3 ATPs. E aí eu vou somar no final os ATPs brutos da glicólise e do ciclo de Krebs, mais o que implicitamente vai me gerar energia lá na cadeia transportadora de elétrons ou da fosforilação oxidativa. São os dos NADs e dos FADs. Então isso aqui no final vai me dar 30 ATPs. Vocês vão ver que se eu arredondar esse número aqui para 3, esse aqui para 2 e esse aqui para 2, eu vou chegar nos 36 ATPs, que era o último saldo mais atualizado. E o mais antigo ainda falava em 38, ele arredondava para mais ainda. Tá? Então, é o que eu falei para vocês. Mas se vocês gravarem que é aproximadamente 30 para cima, vocês já não vão errar a questão. Como as provas de vocês são de marcar, né? Não tem questão dissertativa ainda. E pra Não, vocês noção, vão gravar isso aí. e pra noção geral, não ficar tipo o que mais produz e o que menos produz. Exatamente. O que mais produz dentro da respiração aeróbica? O que é mitocondrial? ATPs. Não. Exatamente. O que está na mitocôndria vai produzir mais ATPs. E das etapas da respiração aeróbica, a que mais produz é a fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons. Tá? Agora, gente, mais simplificado. Juro pra vocês que vai acabar essa bioquímica. Isso que eu nem falei nomes químicos especificamente, né? Deu pra entender, gente? Senão eu explico de novo. Deu, mas é complexo. Deu? É complexo. Não dá Por pra, isso tipo, que eu uso o lado ai. lúdico de olhar para os carbonos, É. dos caminhõezinhos, etc. Porque se eu for falar em reação química, aí eu deixo para Isis, porque a Isis vai falar isso em química orgânica com vocês. E aí o que acontece? Eu vou confundir a cabeça de vocês. O entendimento para biologia é esse, para química vai ser outro. Tá. Entende? eu Das acho que reações. assim, assistindo só a aula, assim, não dá pra... Ainda Não mais pega. falando O que a de gente pode se ter em pegar mente? muito Que é uma pegar o geral, reação, mas- que aí até vai Tem aparecer que em entender algumas as coisas questões. principais, eu acho, tipo... O que é uma reação química exergônica, vocês sabem? Não. Vocês ainda não estudaram isso? É o que vai gerar energia para fora, entende? É o que vai extravasar essa energia. Então isso a gente vai chamar dentro da respiração celular, tá? É a que gera energia, que explode energia. É o que vai acontecer, tá? Então, só que ela vai ser armazenada no ATP. Lembra que eu falei que se eu gerasse essa energia toda de uma vez só, a célula explodia. Porque é um acúmulo de energia. Um acúmulo de energia ela gera explosão, literalmente. Então, por isso que a gente vai fazendo por etapas. O WhatsApp, será que está aberto aqui? Porque eu acho que o outro não foi baixado. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero fazer umas questões com vocês, aí vocês vão ver Eu como acho é que o melhor pra pegar isso é fazer questão. É, fazer questão. Agora eu Porque vou aí fazer percebe com se tu vocês. entendeu ou não. É. Não, agora a gente já vai fazer questõezinhas e aí a gente vai treinar. Vai ver Uma onde é que vez surgem caiu. as dúvidas. Caiu no Enem, eu acho, uma vez. Eu vou te mandar a questão que eu tinha perguntado pra Tá. ela. Que era uma Ah, parte de é, elétron, é. falava em elétron. Falava em elétron.
Eu não sei, deve ser a mesma então. É, o Pode gosto ser é aquela coisa, ali. tipo, oxigênio, receptor final de elétrons, essas coisas assim. Mas É. falando do Enem, essa visão mais geral, porque... É, mas geralzinho. Esses slides que eu mandei pra vocês e no livro, a ilustração, tá a mais prática possível. Porque eu não tô falando... Até eu trouxe as fórmulas químicas aí no livro, mas os slides, você tem que pensar nos carbonos da glicose e onde é que eles vão, entendem? Se vocês pensarem nisso, tá entendido pra biologia, tá suficiente pra biologia, entendeu? Ai, cadê? Aqui, ó. Ó, teve gente que foi se vacinar com o Duval lá. Mas nem era essa questão. Não Era era? uma Caroline mesmo. Eu me lembro que eu não lembro se eu fiz o Enem Pode estar no livro ali. ou Agora a gente se vai. eu peguei de um outro lugar. Dá uma olhada no livro, ver se não tá. Eu botei quase todas que eu Deixa eu ver se eu acho. que eu lembrei, assim, eu botei todas no livro. As que eu me lembrei na hora ali de montar, né? Que pode ter ficado de fora alguma. Deixa eu ir aqui. Aqui não tem como eu botar na apresentação, né? A apresentação aqui. Vê se não tá aí. Deixa eu ver se tá falando. Não sei. Ah, eu acho que é. A 48, não é? Ele falava em efeito emagrecedor. Ah, lembro. Deixa eu ver se eu botei. Ah, por que acontece o efeito emagrecedor desse medicamento? Aí é exatamente a Eu relação. não entendi nada. A relação de tu não produzir o ATP, o excesso de ATP vai me gerar a reserva de glicose, na verdade, né? Se eu usar mais e oxidar mais, por exemplo, acelerar meu metabolismo, como é que eu acelero? Com boa alimentação e atividade física. Eu vou gastar mais energia, eu vou produzir mais ATP e vou gastar mais essa energia. O momento em que eu não estou produzindo tanto ATP, que aí eu acho que ele entra bem nesse mecanismo, é onde eu estou armazenando a energia e não estou quebrando, entende? E aí, Então ele fazia essa relação, mas acho que não está aqui no livro, eu vou tentar achar aquela questão. Eu até achei, eu vou ver se eu mando no grupo. Tá, Tem até uma resolução. pode botar ali. Mas eu acho que essa daqui eu acabei não colocando na minha lista mesmo. Gente, olha só. Então, na respiração anaeróbica, o que eu vou fazer? Eu vou produzir energia sem oxigênio. Sem oxigênio produz muita energia? Não. Eu vou parar na glicólise. Então, eu vou gerar apenas 2 ATPs. Então, pode ser de 2 tipos, ó. A fermentação, uma respiração anaeróbica, ó, sem a utilização do oxigênio. Na aeróbica, aquela que eu utilizava o oxigênio. Não está dentro desse processo que a gente estava falando. Então, as respirações celulares são anaeróbicas e aeróbicas. A aeróbica a gente acabou de ver. A anaeróbica é a fermentação que a gente vai ver aqui. Quem é que faz esse tipo de geração de energia? Anaeróbico. Anaeróbica. Fermentação? Bactérias, fungos, isso aí, fermentação. Bactérias, fungos, tá? Bactérias tem lactobacilos, por exemplo, que fazem fermentação láctica. Tem várias leveduras que a gente usa para processo para produzir vinho, para produzir pão, que vão fazer fermentação alcoólica, tá? E aí o que acontece? Ó, o aceptor final, que é quem recebe os hidrogênios lá no final, que era o oxigênio na respiração aeróbica, lá no final da cadeia transportadora de elétrons, às vezes esse receptor final não é o oxigênio, sim alguns nitratos. Então, por exemplo, nas bactérias nitrificantes, que a gente diz, isso vai acontecer. Então, a pseudomonas desnitrificans, que é aquela que devolve o nitrogênio para a atmosfera depois que decompõe um organismo vivo, ela vai fazer isso, ó. Glicose mais nitrato, não oxigênio mais, tá? Aonde eu vou produzir, ó, 6 CO2 mais 6 moléculas de água mais 2 gases nitrogênios, né, e mais a energia. Nitrogênio sendo devolvido na forma gasosa para a atmosfera, que é o N2. Toda a função de uma respiração é a geração de energia ou não?
da respiração Isso sendo aeróbico ou anaeróbico, tipo, a função, tipo... é gerar energia. É gerar energia. A função da respiração é gerar energia, tá certo? Na célula. Quando a gente fala de respiração fisiológica, é ventilação pulmonar. A gente Sim. não chama de a gente pode chamar vulgarmente, popularmente, mas a gente não chama de respiração o processo da ventilação pulmonar, que é inspiração e expiração. Tá. A gente chama errado. Na Sim. verdade, respiração é porque qual o intuito da Eu tava com essa ventilação confusão. pulmonar? Levar oxigênio para as minhas células para gerar energia. Uhum. Tá? Entendi. Aí eu vou fazer respiração na célula, no meu tecido. Pô, não tinha É isso. uma relação que a gente vai fazer, tá? Viu, Nicole? Quando a gente faz ventilação pulmonar, o intuito geral é eu levar oxigênio para as minhas células. Mas o que a gente chama desse processo de inspirar e expirar, ventilação pulmonar. Respiração é só na célula. A gente ainda vai falar em hematose quando está no pulmão, que é a hemácia se desligando do CO2 e capturando oxigênio. Tá? Aí a gente vai voltar nisso na fisiologia. E na fermentação, que vai ser essa quebra parcial da glicose, o que acontece ali? A gente vai produzir, então, fungos, bactérias, células musculares. A gente também tem essa opção de fazer fermentação láctica quando a gente está fazendo força muscular. Aí a gente vai produzir no músculo, né, a fermentação láctica é a mesma que vai gerar o ácido lático, a mesma que vai causar o quê? Dor muscular no final de um exercício físico. E a crocância, que eu costumo falar no outro dia que tu fez uma atividade física muito intensa. Tu te levanta e estrala a perna, estrala o ombro, estrala tudo que tu fez no dia anterior, porque o ácido lático tende a se acumular nas nossas articulações. E aí é uma forma gasosa se acumulando ali. Então quando a gente mexe, desloca aquela bolha de ar e estrala a articulação. Tá? É dentro do líquido sinovial ali que vai acontecer. Então, ó, fermentação láctica. A glicólise, ela inicia qualquer processo de fermentação, tá? Então, ocorre a glicólise, semelhante à respiração celular, só que o NADH vai reagir com o ácido pirúvico logo ali. Não tem que ir lá para a cadeia transportadora de elétrons. Não, essa reação ocorre imediatamente após a geração. O povo tá com déficit de energia hoje. É que vocês não têm noção o cansaço que eu fico depois de uma aula dessa, que eu explico 1 milhão de vezes a mesma coisa, mas é que eu fico com medo do aluno não ter entendido e realmente vale a pena gastar tempo aqui, tá, gente? E eu saio assim, ó, parece que eu deixei a alma dentro da sala de aula e a fome é horrorosa também. Mas é tão bom, quando tu sai assim, ah, deu pra entender? E os alunos saem assim, eu digo, então tá. Aí eu durmo tranquila. Se eu vejo aqueles olhinhos instalados assim pra mim, do início até o fim da aula, eu digo, não entendeu, vamos lá, vamos de novo. Até o aluno pegar, não tem? Gente, e por isso que eu falei que a minha metodologia, já testei várias, a minha metodologia mais didática foi a dos caminhõezinhos e dos carbonos na forma de bolinha. O cara, quando chega na química, tem gente que aqui, ó, não consegue visualizar. E trava, e eu entendo o aluno, porque eu já fui esse tipo de aluno, até eu passar pela bioquímica da faculdade, que me calejou, né? Mas antes disso também, o aluno não tem essa visão ampla que a gente tem, e aí literalmente tu tá falando grego. O cara tem muito começou a vir com aqueles olhos detalhe, assim, né? É, muito detalhe, muito né? detalhezinho. É, não, eu entendo o lado de vocês, Decorar. por isso que eu tento trazer, como é que eu entendi? Bom, teve vários processos, como eu falei, mas, né, eu entendi, na verdade, apanhando, rodando na prova, chorando, estudando de madrugada, mas eu aprendi. Mas eu lembro de várias videoaulas que eu fui ver como é que os caras explicavam, a mais didática que eu achei foi dessa, de, pô, o aluno vai ter acesso porque eu tô de uma maneira mais lúdica, não tô tanto na química, né, então, e aí eu testei com uma turma que realmente teve muita dificuldade com a bioquímica, e deu certo. Gente, eu gastei 3 semanas de aula pra fazer isso com eles na escola. Porque eu dei a primeira aula, ninguém entendeu nada. Eu dei a segunda aula, ninguém entendeu nada. Eu cheguei na terceira, bom, vamos pro lado lúdico. Aí eu apelei e foi o que colou. Só que eu vejo que vocês sabem muito mais do que, né, essas turmas que eu falei pra vocês, mas é mais fácil de visualizar assim. Então eu falo, depois na química vocês vão começar a misturar os conceitos das reações químicas, mas aqui fica mais fácil de entender. E é muita coisa pra abstrair, se é tipo, Muita só que coisa. tava falando de fundamental ou médio? Médio. Médio. Não, foi uma turma que a gente formou lá, foi, já estão tudo na faculdade. Agora tem vários apanhando na bioquímica da faculdade. Mas pelo menos aquele beabá da bioquímica eles já têm.
E eu não tinha nem isso, gente, quando eu fui pra faculdade. Eu não tinha, meu ensino médio foi fraquíssimo, foi escola pública. Então, os meus colegas que vinham do IF, de escola particular, entendiam e eu ficava aqui, ó, boiando sempre nas aulas. E aí eu chegava em casa, chorava, que nem uma condenada, não tinha videoaula, eu pegava um livro desse tamanho, de bioquímica, e levava pra casa e ia pra cima do livro estudar. Literalmente. Mas faz parte, né, gente? Faz parte. E vocês vão ver que vai ter colegas que vão estar mais voando que vocês vão estar voando, porque vocês já estão há um tempinho já estudando, né? Vocês vão estar voando e tem um colega que às vezes fica lá, será que isso, será que aquilo, e também cabe, né, vocês estenderem, né? Vamos se juntar, vamos fazer um grupo de estudos, vamos, né? Tem monitores na disciplina, é bem legal. Bom, então as bactérias do leite fazem fermentação lática, mas não esqueçam que não é só relacionado ao leite. Nós também fazemos quando a gente faz força muscular. Então o produto final vai ser o ácido lático, que o NAD descarrega direto ali no piruvato. Então esses elétrons reagem com o piruvato e vão formar o ácido lático. Então iogurtes, alguns queijos são preparados a partir do que vocês conhecem, kefir. Kefir é uma mistura entre bactérias e algumas leveduras. Então é o bichinho do iogurte que a gente chama, né? Bota lá, parece uns grãozinhos de arroz, bota dentro do leite. Mas é uma chatice de cuidar o kefir, né? Uma aluna ainda me deu ano passado de novo. Eu disse, a gente não tem vocação mais pra isso. Porque todos os dias tu tem que trocar o leite, ele vai azedando o leite. Só que se tu deixar reagir muito, vai ter mais bactéria e levedura do que leite, vai ficar ácido demais, que não consegue tomar. Queima a língua, literalmente. Então tu tem que botar todos os dias, trocar o leite, tirar uma mudinha e dar pra alguém ou botar fora, porque eles vão se multiplicando, os micro-organismos se multiplicam muito rápido de um dia pro outro. E aí tu vai fazendo aquilo ali, mas todos os dias. O que é o iogurte? É o leite azedado. Literalmente a bactéria faz essa produção do ácido lático. Ele tem uma propriedade mais ácida exatamente por conta disso. E a lactose, que é o açúcar do leite, vai sendo degradada nesse processo de fermentação. Então o produto dessa reação química é a lactose, que é o açúcar do leite. Vai ser quebrada em glicose e galactose no final. Tá? Então, ó, o que acontece aqui? Formação do iogurte ou do queijo. Também ocorre no nosso músculo, né, num grande esforço físico. Vamos pro caminhãozinho de novo. Então, o que eu tenho? 6 carbonos da glicose, que foi gerada a partir desse processo da quebra da lactose, lembra que eu falei? E aí eu vou quebrar ela ao meio. Vou produzir 2 compostos com 3 carbonos, chamados de ácido pirúvico ou piruvato, igualzinho que acontecia na nossa respiração. O NAD vai carregar os elétrons e os hidrogênios, só que ele descarrega aqui, ó, em cada uma dessas 3 bolinhas. Então, os hidrogênios reagem com o piruvato. Direto, não tem a cadeia transportadora de elétrons lá no final, é aqui. Então, vai produzir o ácido lático como produto final, tá? Que também vai ter esses carboninhos na sua composição. Então, ele vai ter 3 carbonos o ácido lático, tá? Então, só que ele vai reagir com os NAD, ele vai ter hidrogênios a mais, vamos dizer assim, né, do que o piruvato. No nosso músculo, gente, toda vez que eu fizer... Então, aqui, ó, aqui tá o kefir, ó, parece uns arrozinhos, parece arroz de leite, isso não parece? Um arroz de leite. Como é que eu faço isso, gente? Eu tampo imediatamente essas bactérias dentro do leite. Posso botar num pote com rosca e girar a rosca? Não. O que a gente bota? Um Perfex, que a gente chama, né? Aqueles paninhos de limpar pia são bons porque eles permitem a passagem de oxigênio, são perfurados, permitem a passagem de oxigênio. Uma gaze, posso colocar? Posso. Mas se eu fechar, que nem eu fecho um picles ou algo do tipo, não vai, os bichinhos vão morrer ali dentro e não vão conseguir fazer a fermentação, porque é uma respiração anaeróbica parcial, que a gente chama. Passa pouco, se eu deixar totalmente aberto também não vai reagir, vai morrer. Então ele passa pouco oxigênio, tá? Ele também vai ter leveduras ali que são aeróbicas e as bactérias que são anaeróbicas vão conseguir balancear com pouco oxigênio essa reação. É uma reação anaeróbica, tá? Mas a levedura em si, às vezes ela precisa de um pouquinho mais de oxigênio, porque ela também faz respiração celular além da fermentação. Então se eu isolar completamente do oxigênio também morre, se eu deixar completamente aberto ele morre. Na produção de energia no músculo, toda vez que me falta energia,
no movimento de força muscular, eu vou quebrar o glicogênio do meu músculo e vou fazer a fermentação lática. Então eu vou produzir na fermentação lática o ácido lático, tá? A minha reserva de glicose do músculo. E aí é o que vai me dar força. Lembra que eu falei pra vocês? Como é que eu chamo esse exercício? Tô correndo, tô nadando, tô pedalando, tô fazendo ventilação, hiperventilação pulmonar, que chama, a gente acelera o coração e a frequência respiratória. Eu tô fazendo uma atividade que a gente chama de aeróbica, porque eu tô usando muito oxigênio para gerar essa energia. E eu também vou ser uma pessoa bem magrinha. Por quê? Porque eu vou consumir as minhas reservas, inclusive dos lipídios, se eu manter uma corrida por muito tempo. Né? Aí olha o Duvaldo, não tem gordura corporal, um atleta que não tem gordura corporal. Quando a gente fala de uma pessoa que faz hipertrofia, como no meu caso, eu sempre fiz musculação, aí a gente quer crescer o músculo, é diferente. O que eu vou fazer? Eu vou encher de carga, por exemplo, o aparelho do agachamento, e na hora que, antes de agachar, eu vou puxar ar, mas na hora que eu estou mantendo o movimento de força, eu não respiro. Então é um caso de processo anaeróbico, onde eu quero que a fermentação lática ocorra no meu músculo, rompimento das fibras para liberação do glicogênio lá no meu músculo e fusão de fibras que vão volumizar o meu músculo. Então meu músculo cresce em tamanho, tá? No caso do agachamento nas pernas, no bumbum, enfim, aí vai ter essa deposição da energia ali. A gente vai fundir fibras para volumizar o músculo e ter mais força. Tá? E por que a gente, quando fica, tipo, é acostumado a treinar e fica uma semana sem treinar? Aí quando tu treina de novo, dá o tal da, excesso de ácido lático, e aí aquela dor. É muito ingrato isso, né? Mas é. O que acontece? Quando um atleta, uma pessoa que estava treinando já há um tempo, para de treinar, tu começa a substituir o músculo por gordura novamente. E aí tu pode até ter o volume ainda mantido, mas o teu corpo não está com massa magra, ele está com massa gorda. O que acontece? Não vai ter força, porque é a fibra muscular que vai ter força. Então tu tem que voltar a fazer aquilo para o músculo estimular a fusão de fibra de novo e produzir. Então, não sei se vocês já viram atletas que já se aposentaram, os caras engordam muito, assim, sabe? De fisiculturismo, principalmente, né? Que o cara tinha muito músculo, aí começa a substituir aquele monte de músculo por gordura. Mas também tem um acaso. Memória muscular, a gente estava discutindo isso ainda, né? Memória muscular, se o cara para pouco tempo e volta a treinar, rapidinho ele recupera. Porque as fibras já passaram por esse processo, então é mais rápido. Em processo de fermentação que é anaeróbico, tem exclusivamente anaeróbico ou todos são parciais? Tu diz da geração da energia, é a oxidação parcial da molécula de glicose. Sempre parcial. Sempre é parcial. Por quê? Porque eu só vou quebrar em 2 compostos com 3 carbonos. E deu. O que vai acontecer? Eu não vou ter a liberação dos 6 carbonídeos da glicose. Por isso que eu gero pouca energia. Porque a energia está entre a ligação entre os carbonos. Você sempre tem que pensar nisso, tá? Não, mas no caso parcial de ser anaeróbico, de Sim, aí não usa oxigênio. Não aí é usa 100% oxigênio. sem oxigênio. 100% sem Tá. oxigênio. Tá? E aí, gente, só que o que muda na fermentação alcoólica? Lá na fermentação lática, o NAD descarrega e produz o ácido lático, que tem 3 carbonos também. Na fermentação alcoólica, eu vou produzir o etanol. Quantos carbonos tem o etanol? 2. Estão vendo aqui? O piruvato tinha 3, o ácido lático também tem 3. O que acontece ali? Eu vou descarboxilar o piruvato no final dessa reação química, liberando 1 carboninho. Gera um pouco mais de, na verdade, de ATPs, que vai ver que é só 2 ATPs também. Mas eu tenho uma reação acontecendo ali. Qual é o desprendimento disso que eu vou ver no vinho, na cerveja? As bolhas. No pão, as bolhas de ar que eu tenho no meio do pão, acúmulo do CO2 durante o processo de fermentação. O álcool do pão, cadê? Se eu comer pão, a minha bebê Evapora. produziu etanol, evapora. Tanto que se a gente passa do lado de uma padaria no momento que ela está a pico produzindo pão, a gente sente um cheirinho, parece de cerveja. Não lembra? Lembra ou não lembra? Pra mim, me lembra um cheiro de cerveja. Por quê? Porque é o álcool evaporando ali. É a fermentação alcoólica. Tá? Então, gente, para pães, bolos, bebidas alcoólicas, tudo isso é produzido por fermentação alcoólica. Então, ó, quebrei, vou investir 2 ATPs, lembra aquela reação? Vou investir 2 ATPs, vou produzir 4 no final, meu saldo final é 2 ATPs, em qualquer um dos 2 processos de fermentação. Só que eu vou produzir o ácido pirúvico aqui, ó.
são os 3 carboninhos, igualzinho da nossa respiração celular. Qual a diferença? O NAD chega aqui e descarrega, só que eu vou desprender um desses carbonos na forma de CO2 de cada piruvato. Então, o que eu vou ter? O álcool etílico, que tem apenas 2 carboninhos. Então, tem um produto final a mais do que a fermentação lática, que é o CO2. Na fermentação lática não tem CO2, na fermentação alcoólica tem CO2. Ah, prof, mas e o vinho que eu compro, tinto? Cadê o CO2? As espumantes têm bolhas, né? Tem o CO2. E o vinho? Vocês já visitaram uma vinícola? Como é que é o processo? Eles produzem lá pelo açúcar da uva, faz a fermentação, adiciona a levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae, que é o mesmo fermento, inclusive, que a gente usa para fazer pão, para fazer cerveja, né? Várias bebidas. Aí ele vai fazer a fermentação alcoólica. No momento em que esse vinho vai ser produzido, ele vai passar por uma... Você já viu aqueles... Como é que me chama? Silos, né? Tem outro nome, Barril. uns tanques, uns barris. Antes disso, não, um tanque. E aí ele vai fazer a coleta do CO2 por uma bomba de vácuo que vai passar ali. Então o que acontece? Ele retira esse CO2 dali para produzir o vinho, que a textura vai ser diferente da espumante. É a textura que muda, na verdade, do gosto é parecido, mas a textura muda da champanhe para o vinho normal. Então, porque eu retirei o CO2, não significa que não produzi o CO2 daquela fermentação ali. Na espumante, o que eu quero? Manter o CO2. Tá? As espumantes bagaceiras, o cara adiciona o CO2 depois de produzir, que é o... Cidra. A cidra, exatamente. É o que o cara não deu tempo de fazer aquela reação ali, ele só adicionou o CO2 como passou água com gás, entende? Aí, mas a boa mesmo, ela é produzida dessa maneira. Foi? Daí pra fazer um espumante com uva tinta? Daria pra fazer, na verdade é que não ficou legal a associação entre as bolhas e o gosto pros enólogos, né? Tem algumas que tem coloração, né? Mas não é bem que nem o tinto, é? Tem bem roxo que nem o tinto? Tem. Ah, eu já vi mais avermelhado, mas só que eu acho que não combina, entendeu? A bolha, porque ele é mais doce também muitas vezes, ou o seco, aí sim, o seco vai combinar um pouco melhor, deve ser seco isso aí. Mas é por questão de paladar mesmo, de tudo, né? Os caras não vão perder de produzir, né? Tem gosto, cada um tem o seu, não adianta, né? Então eu posso gostar de uma coisa e outra. Hã? Melhor vinho não faz. Não provei? Não, a Ana não te trouxe? Não provei, tem que Deixa provar. comigo. Ah, olha aí. E aí, gente, vou comprar aí. O pão, então, as bolhas, ó, que faz a massa do pão crescer. O álcool evapora quando eu asso, né? Mas aqui, ó, se vocês forem perguntar, eu não sei fazer pão, sou péssima, ninguém sabe fazer pão? Eu sei. Sabe? Ó, a Nicole vai fazer um pão pra nos trazer aí esse período. Eu trago a pizza pra vocês, fermentação também. O pão, gente, a minha avó que gosta de fazer pão e faz bem fofinho, qual a diferença? A paciência, que é isso que eu não tenho pra fazer o pão, né, Nicole? Tem paciência? Tu bota o fermento e bota o quê? Açúcar numa xicrinha ou num potinho e bota água quente. Por que água quente? Porque a água quente catalisa a reação química de fermentação do açúcar. Qual é a fonte da energia para esse fermento? O açúcar que eu botei ali. Então ele vai fazer a glicólise, vai produzir o etanol CO2 e aí depois que eu misturei lá farinha, ovo, etc., eu adiciono esse fermento junto e misturo e aí eu vou fazer. Aí qual é a paciência da avó? De deixar às vezes até no solzinho, crescendo todo dia, para botar lá no final da tarde para fazer o pãozinho, que a gente não tem, porque a gente eu pelo menos sou aceleradaça, não consigo nem fazer pilates, que a professora de pilates o tempo inteiro me xingando. Respira, Julia, te concentra. Eu tenho que sair, eu tenho que dar aula, sempre assim, né? E aí eu ligado nos 220, né? Mas acontece que a fermentação realmente é um processo lento. Os pães de maior qualidade, e aí vem a nossa pizza, por exemplo, a gente faz de fermentação lenta, tem gente que produz nos rodízios fermentação rápida porque tem que fazer alta produção. Perde qualidade porque se eu produzir a massa no mesmo dia e não dei o tempo de fermentar, vai fermentar onde? No teu estômago. E é aquela sensação de peso que a gente tem depois de ir no rodízio. Que o cara acorda, parece que comeu como se não houvesse amanhã, né? O troço fica tudo fermentando lá no teu estômago, cerveja ruim também. Vocês
já tomaram cerveja ruim, aquelas Bavária da vida, aquelas outras. Aquilo é fermentação, não é do malte, do lúpulo que nem a gente tem ali. Não, às vezes o cara usa até cebola para fazer esse processo de fermentação alcoólica. Sabe o que acontece? Dor de barriga no outro dia. Quem já teve? Dor de barriga no outro dia. Por quê? Porque não é um produto de qualidade. Aí a Heineken e essas outras mais amarguinhas, que geralmente o pessoal também não gosta tanto, depende do paladar, mas essa é uma que faz uma fermentação mais lenta. Então tu toma e tu não passa mal no outro dia do estômago, pelo menos. O álcool sim, a quantidade de álcool que tu vai ingerir é a mesma. Mas do estômago, de sentir aquela dor de barriga, aquela sensação de estômago estufado, é por conta da fermentação que não foi completa. E num destilado, o que seria um de qualidade e um de baixa qualidade? Aí o destilado vai ser o processo de fermentação também mais lento. Também? Vai ser. Tanto que o teor alcoólico é grande nos destilados, né? Então eu tenho uma fermentação com produtos de maior qualidade ou menos qualidade também. Né? A fermentação da cana-de-açúcar, por exemplo. Só que o cara pode fazer um processo rápido, que é o álcool que vai te dar a paulada, e pode fazer aquele que vai ser mais lento. Você tá no horário? Não. Sim. Falta pouco ainda, calma. Respira. Vamos fazer exercícios agora. Calma, vou dar um tempo para vocês. Gente, e a fermentação acética? Já deixaram o vinho aberto? Fora da geladeira? Estampado? O que acontece? Vira vinagre. Se vocês quiserem produzir vinagre de vinho, é só pegar o vinho que vocês não querem mais tomar, deixar aberto, vocês vão produzir um vinagre. O que é esse vinagre? O ácido acético, que vai ser formado pela fermentação acética, vai ser uma reação com o produto final, que é o etanol do meu vinho. Toda bebida alcoólica tem etanol, que é o álcool. Quando ele reage com o oxigênio, porque a fermentação é anaeróbica, lembra? Quando ele reage com o oxigênio por bastante tempo, ele vai formar o ácido acético, que é o vinagre. Tá? Então, é simplesmente a etapa final desse processo aí. Bom, vamos acender a luz de novo aqui. Dentro das questões, vamos lá. Aula que vem, a gente vai falar de material genético, de biotecnologia, vai ficar mais suave, prometo. Divisão celular também, que é bem suave. Qual que eu quero fazer? Marquei umas que tem uns gráficos que eu quero fazer com vocês. Espera aí. Cadê? Eu tinha dobrado a página, né? Agora subiu o negócio. 52 tem gráfico. 52, vamos ver se Mas é. não sei se é ela. 54 também tem gráfico. Aqui, ó, a página 63, questão número 48. Uma do Enem que eu vou fazer com vocês. Depois a gente vai distribuindo. Não vai ter na ordem que aparece, tá? Página 63, questão 48. Normalmente, as células... Todo mundo achou? Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose, ó, o saldo mais antigo, né, gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. É isso que eu falei para vocês que é o que interessa. Um a mais e outro a menos, né? Muito menos que 2. 2 comparado com acima de 30, né? O 30, já é muita diferença. Qual a curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da o que é homeostase mesmo? Equilíbrio, isso aí, de uma célula que está inicialmente em uma condição anaeróbica. Lembra lá da produção do vinagre que eu falei? Ela é uma condição anaeróbica, produzindo etanol, e depois ela vai ser submetida a um aumento gradual da concentração do oxigênio. Deixar o vinho aberto, por exemplo, né? E aí, gente, volta pro gráfico e analisa. O que vocês vão... Alguém tem alguma... Vou dar um tempinho, dar 1 minuto para vocês olharem pro gráfico e tentar me dar uma resposta aí. O que vocês vão analisar? Quantidade de glicose, tá? O que está variando ali? O consumo de glicose por unidades arbitrárias, né? E a concentração do oxigênio. Então,
No eixo X, que é a parte de baixo, está aumentando a quantidade de oxigênio ao longo do tempo, ó, de 7, 0, 7, 14, 21 até o 42. E ali, gente, ele está falando do consumo da glicose no eixo Y, que é aquele ali, ó, que vai de 0, depois tem 20 e depois tem 40. Vamos lá, dá uma analisada aí. Qual? Ah, linha. Confusão. É oposta a ela. A5. Ah, 5, boa. Gente, o que eu vou analisar? Cuidado. O que o aluno faz? Odeia o gráfico, olha para a questão e diz, vou errar essa merda, já começa a chutar o balde, né? Não, calma. Gente, o que eu falei? Quando tem gráfico, tá? É uma das formas que eu tenho de dizer para o aluno. Tu não é obrigado a saber tudo de cor. Quando tem gráfico, as informações estão expostas no gráfico. É só eu interpretar ele e eu vou ter minha resposta. Eu não preciso ter decorado alguma coisa para entender isso aqui. Claro, o entendimento do processo eu vou usar. É a minha ferramenta, competências e habilidades que o Enem traz, né? É a minha ferramenta. Gente, se essa célula estava numa condição anaeróbica, ela estava com menos oxigênio, né? Consequentemente, a quantidade de glicose está alta ou está baixa? Está alta. Porque eu tenho ainda bastante carbonos da glicose preservados, lembra? Então eu tenho grande quantidade de glicose porque eu quebro menos. Lembra que eu falei? Então a quantidade de glicose está bem elevada no começo desse processo. Como eu passo por um processo anaeróbico, a tendência é que ainda se mantenha um pouco alta. Se eu vou olhar entre o 7 e o 14, ainda está um pouco alta, mas está baixando, claro, porque eu estou consumindo, só que eu estou consumindo em menor quantidade. No momento em que eu tenho maior concentração de oxigênio, está no meu eixo X, o que está acontecendo lá? Eu vou começar a diminuir a quantidade de glicose. Não é o que está acontecendo ali? Então, se eu olho, essa linha está em alta, quantidade de glicose em elevado, processo na fermentação. Quando eu submeto a concentrações de oxigênio, eu começo a queimar, oxidar a molécula de glicose. É queima, gente. Quando vocês vão estudar uma reação química, por exemplo, meti fogo na lareira, o que eu estou fazendo? Eu estou queimando matéria orgânica, que é a lenha, que veio de algum vegetal ali, e a reação de oxidação libera o quê? O CO2, né? Inclusive, se eu me isolar dentro de casa e deixar a lareira acesa, não tiver nenhuma abertura para sair esse CO2, eu posso me intoxicar com aquela fumaça ali dentro. Por isso que tem a chaminé ali, né? Onde vai sair o excesso de CO2, a fumaça vai para fora. Mas eu não vou inalar aquilo ali. Né? Então, os casos de asfixia, as pessoas vão tomar banho no inverno e ligam, não sei se vocês já viram aquelas espiriteiras que eles chamam, uma latinha que o cara bota álcool e queima ali dentro. Gente, aquilo ali é caso, primeiro, de incêndio, às vezes deixa cair uma toalha por cima, uma roupa já pega fogo. E outra, o cara se fechar completamente no banheiro e ligar aquilo ali, o cara pode morrer por falta de oxigênio, porque a oxidação é a queima. Quando vocês, a experiência do colégio vocês já fizeram, né? Acender uma vela e largar um copo em cima, o que acontece? Ela apaga. Por quê? Porque eu estou esgotando a fonte de oxigênio para a oxidação acontecer. Tá? Então é a mesma coisa que está acontecendo dentro da célula. Eu vou usar o oxigênio ou não vou usar. Tá? Então nesse caso aqui, gente, eu tenho alta concentração de glicose. No momento em que eu submeto ao oxigênio, ela vai baixando gradativamente. Então eu vou de 40, que é o que a glicose estava inicial lá, né, no eixo Y, eu vou até lá embaixo, ó, onde chega o 5 lá, ó, uma quantidade muito pequenininha de glicose. E é quanto que está de oxigênio no 5? 42. Tem alta taxa de oxigênio. Então é isso que está acontecendo ali. Todo mundo visualizou? É difícil? Não, só tem que cuidar para não confundir. Eu acho que né? Porque aí é substrato versus produto, tá? Só que eu tenho que cuidar para não confundir, é substrato e produto. A descarboxilação, ela ocorre quando? Ela não ocorre na glicólise. Não, ela ocorre depois da glicose. Depois, tá, então. Tá, depois da glicose. Tá, então faz um... Isso aí. Faz sentido?
Deixa eu ver que tinha outra aqui para vocês. A 47, vamos um pouquinho na mesma página, né, que é uma da URGS ali, ó. Que aí ela vai no nomezinho, né? Ela já não vem com um gráfico com a minha resposta pronta. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas do parágrafo abaixo, na ordem em que elas aparecem. As rotas metabólicas relativas aos processos de obtenção de energia celular são produtos da evolução dos seres vivos. Lembra que a mitocôndria foi a teoria da endossimbiose, inclusive, que a gente teve, né? As primeiras rotas, tracinho e tracinho, surgiram em um ambiente anaeróbico, quando todos os seres vivos eram procariontes. O aumento dos níveis do oxigênio na atmosfera decorrente do surgimento da fotossíntese possibilitou o desenvolvimento de organismos eucariontes e, com isso, a expansão de novas rotas metabólicas. Qual que vocês me marcariam para falar sobre um processo? Destaca no texto anaeróbico. Oxidação do piruvato. Pô, já está falando em oxidação. Ou utilização de oxigênio, está errado. B. Ciclo do ácido cítrico e oxidação do piruvato. Pô, mas o ciclo de Krebs já usa o oxigênio, inclusive termina de oxidar o que sobrou dos carbonos da glicose. E a oxidação já me diz também pelo nome, né, que está usando o oxigênio. C. Glicólise e fermentação. São dois processos iguais, lembra que a gente falou? Aonde a gente tem um processo anaeróbico acontecendo, na ausência de oxigênio. É uma etapa da respiração aeróbica ou o principal processo da fermentação. Tá? A letra D fala em fermentação, ok, também é um processo anaeróbico. O problema é o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, onde eu oxido a molécula de glicose. E a letra E também fala do ciclo do ácido cítrico, por isso que fica errado. Então eu fico com a letra C de resposta correta. A do Enem, 49, página 64. Acho que era essa que tu queria, Nicole. Não era? Isso mesmo. Efeito emagrecedor, era esse mesmo. Achei ela. Eu achei que eu tinha botado, mas eu não sabia com certeza que eu não olhei antes de sair agora. Gente, questão 49. O 2,4-dinitrofenol, bota o nome mais extraterrestre possível, né, para tentar assustar o aluno, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, pode ser perigoso pela ocorrência de casos letais. Seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Eram os tais dos... Como é que eles chamam? Tem um nome comercial, que é um medicamento emagrecedor. Sibutramina. Um deles, um dos nomes comerciais foi a sibutramina, que foi proibida. Eu tinha um amigo até que tinha obesidade mórbida, ele fez o tratamento, só que o que acontece muito nesse medicamento? Vários efeitos colaterais, inclusive produção de calor em excesso, vários outros fatores. E uma das questões é que ele pode causar esses problemas cardíacos. Ele acelera o metabolismo, só que ele acelera muito. Então o que acontece? O coração também vai acompanhando. E aí pode ter um infarto do miocárdio por conta disso. Aí o que aconteceu? Proibiram. É isso que fica sem dormir, tipo, que tira o sono. Tira. Que agita. Imagina, tu te agitando. Com excesso de energia tentando dormir, que é desligar. Não consegue, entende? Então era um monte de efeito colateral. O que aconteceu com ele, gente? Ele não conseguiu mais o medicamento, não tomou mais. Conhecem o Omar? Da dupla Bruninho e Omar? É ele mesmo. Ele triplicou de tamanho, gente, depois que ele fez o tratamento com sibutramina. Ele estava bem magrinho, ele conseguiu emagrecer e ele tocava com N também. Bruninho, Omar, e era o antigo era o N. E ele foi bem magrinho, gente. Quando ele entrou pro quartel, ele era fininho. E aí ele começou a comer bauru e não sei o que, começou a se desenfrear muito na dieta, adquiriu obesidade, fez o tratamento, emagreceu. Quando proibiram a sibutramina, porque ainda estava em estudos, agora eu acho que até liberaram para casos de obesidade. Só que ele triplicou de tamanho, gente. Se ele estava gordinho, esses dias eu vi ele veio abraçar, fiquei apavorada, gente. Gente que morreu no outro lugar, falou que ele perdeu 10%. Então é os casos de acelerar demais, tá? Por isso que deu esse efeito colateral. Na mitocôndria, essa substância
captura no espaço intramembranas prótons provenientes da atividade das proteínas, H+, né? Provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Ele faz o acúmulo dos prótons, lembra, né, do urso? Ele vai fazendo isso, ele vai interrompendo esse fluxo de elétrons. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a, letra A, obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo de ácidos graxos. B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em um maior gasto celular de energia. C, diminuição da produção do acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato. D, inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Ou letra E, redução da produção de ATPs, resultando em maior gasto celular de nutrientes. E aí? Ah, eu sei que aí que eu tô falando? falou, mas eu não Eu também. iria na E. Não iria na E? É a letra E, gente, porque lembra que eu falei pra vocês aonde? Quando eu jogo os prótons para lá, para aquele espaço intermembrana, eu faço a ATP sintase girar. O que acontece se eu desacoplo aquilo ali? Eu não vou fazer ela girar, então eu vou ter déficit de ATP. Se eu tenho déficit de ATP, meu corpo vai acelerar o metabolismo de novo, então as reações iniciais vão acabar acontecendo, eu quebro as reservas de glicose para tentar gerar mais energia. Só que a energia não chega na célula, então eu acelero de novo o meu metabolismo. Então o que acontece? É isso que eu falei, o cara fica com hiperventilação, o cara fica ofegante o tempo inteiro, o cara fica com batimento, taquicardia, que a gente chama, que é a aceleração momentânea do coração, que pode levar até um infarto do miocárdio, que aí sim a gente chama de ataque cardíaco, né? É diferente. E a gente tem a aceleração, você não consegue dormir, não descansa, né? Tem vários efeitos colaterais que eu falei para vocês. Por quê? Porque ele está acumulando, ele está tendo os produtos lá sendo gerados no processo de respiração celular, mas ele não tem o ATP, então a célula vai requisitar a energia do corpo novamente, então a gente acelera os processos, entende? Então por isso que é a letra E. Foi? Era essa questão que eu falei para vocês, não era nem da URGS, mas tem uma outra da URGS, mas essa aqui também é parecida com aquela do urso, bem parecida. A do urso está muito parecida, no final. E esse semente para emagrecer era usado até como êxtase, né? Porque ele causa meio que uma alucinação, uma aceleração demasiada. Então acabava que o êxtase, na verdade, é a produção de adrenalina, né? Em excesso. A reação metabólica é a produção de adrenalina. MDMA. Acelerando o corpo e gerando calor, que é uma das consequências que a gente tem do uso dessas drogas, né? Que a pessoa pode morrer, inclusive, por hipertermia usando essas drogas. Geração de calor. Foi? Então tá, estão liberados. Parou de gravar ali? Obrigado. Eu deixaria de novo, a gente ia conversar. Nunca mais. Tem que fazer as outras questões do livro, a gente já está ficando bem no finalzinho da teologia, então, se vocês tiverem de dúvida ali, me tragam uma